noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 6. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Como estamos, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo e favorável? Todo mundo preparado para o nosso encontro de hoje? Tô vendo aqui, olha só, que o IPTV tá recheado, hein? Tá lotadinho, que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos, hein? Pessoal em Caxingó, sejam muito bem-vindos. Galera em Curral Novo, é um prazer ter vocês aqui no nosso encontro. Pessoal que nos assiste lá em Betânia do Piauí, sejam bem-vindos. Galera em Guariba, sejam muito bem-vindos também. Pessoal em Miguel Leão, é um prazer ter vocês aqui no nosso encontro. Pessoal em Queimada Nova, sejam bem-vindos. E a galerinha que nos assiste em Rio Grande do Piauí, sejam bem-vindos, hein? Nosso encontro está começando. Galera, nós vamos falar hoje, fazer a continuação do encontro passado. Lembra que no encontro passado a gente estava dando uma olhada, olha só, nas vozes verbais. A gente falou, olha só, de voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Para o encontro de hoje a gente vai fazer a atividade. Galera, eu coloquei alguns slides aqui iniciais só para a gente retomar, só para a gente realmente dar aquela turbinada para que a gente retorne para o conteúdo da melhor maneira possível e já caia direto nos exercícios, galera. É atividade, é botar a mão na massa, é o típico conteúdo, pessoal, que quanto mais você fizer exercícios, quanto mais você praticar, melhor você vai se sair, não tem jeito, é colocando realmente a mão na massa. Vamos que vamos então, gente. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, quem nos assiste pelo IPTV, quem nos assiste pelo YouTube, e vamos lá, nosso encontro está começando. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece, nossos encontros todas as segundas-feiras já estão marcados, todo mundo já sabe, nossos encontros, eles são encontros cativos, olha só. E aí, vamos falar hoje de voz passiva, e esse é o nosso conteúdo, hein? Passive voice. Vamos dar uma passeada, é claro, falando de vozes, tá bom, gente? Vozes verbais, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, mas o nosso foco é a voz passiva. E vamos lá! O objeto do conhecimento, ou seja, o nosso conteúdo, é abordar as vozes verbais, hein, gente? Falamos já para vocês, hein? Quando a gente trata de vozes, olha só, vozes, a gente pode pensar em como o sujeito está agindo. Quais são aí, olha só, as funções, qual é a função desse sujeito? Esse sujeito é um sujeito que age, é um sujeito que executa a ação ou não? É um sujeito passivo, é um sujeito que não age, ele apenas sofre, recebe a ação. E observar aí, é claro, a formação da voz passiva, né, galerinha? Dessa maneira, o objetivo do encontro de hoje é explorar esta noção de voz verbal e elaborar sentidos acerca da formação da voz passiva e da sua estrutura. Olha só. E aí, gente, para teoria e prática, nosso foco, é claro, é tratar do estudo gramatical aplicado, viu, galerinha? Estudo gramatical aplicado às suas regras e às suas situações comunicativas, hein? Vamos lá, então. A nossa habilidade para o encontro de hoje é a habilidade de construir sentidos a partir de textos que explorem textos verbais e não verbais em consonância com as situações comunicativas que são apresentadas. Para a gente iniciar, vamos revisar falando sobre voz passiva e voz ativa. E é claro, relembrando a voz reflexiva também. Para iniciar, o que é uma voz verbal? Galerinha, a voz verbal, vocês devem lembrar que as vozes verbais, elas são analisadas, ou melhor, elas são identificadas a partir da análise do comportamento do seu sujeito. E a partir desse comportamento, se ele é um executor, se ele é um receptor da ação, se ele sofre e age com a ação ao mesmo tempo, você pode classificar a voz verbal em forma, ou melhor, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Gente, até aqui todo mundo está acompanhando direitinho?
Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, se tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, faça, não espere. Pergunte. Lembre que nenhuma pergunta é pergunta boba não, viu? Toda pergunta é conhecimento. E aí eu tenho certeza que vocês poderão responder essa pergunta junto comigo. Esse é o espírito colaborativo, tá, galerinha? Responder e perguntar juntos. Aprender juntos. Vamos que vamos então, olha só. A primeira delas é a voz ativa, galera. Olha só. A voz ativa é aquela que traz o verbo indicando que a pessoa que é o sujeito é agente da sua oração. Agente é porque ele age, ele pratica, ele faz, ele performa a ação. Professor, então por isso que ele é um sujeito agente? Exatamente. É porque ele pratica a ação. É porque ele desenvolve, ele faz, ele executa a sua ação. Por isso, ele é o que a gente chama de sujeito agente. Tudo bem, galerinha? O sujeito agente é aquele que marca, então, a voz ativa. Professor, sujeito é porque, vou lembrar daquela expressãozinha, né? É SVO. Se eu encontrar o verbo no meio, quem vem antes é o meu sujeito. Quem vier depois é o objeto. Exatamente. Então, se veio antes, é o seu sujeito. Vamos ver aqui, então, a estrutura. Qual é a estrutura? Acabei de mostrar para vocês. SVO, sujeito, verbo, objeto. Pessoal, por que apareceram dois verbos? Essa é a ideia de verbo auxiliar, gente, ela é opcional. Se eu tiver um tempo simples, lembre-se que você só vai ter verbo principal. Se não, aí você vai ter o auxiliar, dando aquela ajudinha. Só lembrando, esse verbo auxiliar serve para algumas coisas. Verbo auxiliar serve para te mostrar qual é o tempo verbal. Verbo auxiliar serve para te dizer que você está na forma negativa ou na forma interrogativa. Beleza, gente? Dá uma olhada aqui, então. Nosso exemplo. Pedro is washing the clothes. O Pedro está lavando as roupas. Perceba que eu tenho dois verbos. O primeiro deles é auxiliar e o segundo deles é principal. Professor, como é que você sabe que o segundo é principal? Porque ele é a ação, é o verbo lavar. Se ele é o verbo, se ele é a ação, então ele é nosso verbo principal. Beleza, gente? Aqui no caso eu tenho ing, se eu tenho ing é tempo contínuo. E eu tenho o verbo to be no presente. Então, meu tempo verbal aqui da minha oração é presente contínuo. Beleza? Voz ativa. Voz ativa, ela é direta. Voz ativa, ela é clara. Voz ativa é a voz mais usada nas diversas situações de comunicação. Geralmente, você vai usar a voz ativa, galera. Quase nunca você usa as outras. Mais comum, mais usual é realmente a voz ativa. Durante as outras situações de comunicação. A diferença, então, entre a voz passiva e a voz ativa é que na voz passiva você vai ter uma diferente atuação do seu sujeito. Mas eu não vou falar dela agora não, eu vou falar agora da voz reflexiva. Professor, o que é voz reflexiva? Eu falo reflexiva, eu lembro do espelho, que eu me olho e me vejo. Justamente, é reflexo. É o reflexo que você enxerga. Professor, então agora. Lá na voz ativa, o sujeito ele era executor. Na voz reflexiva, ele é tanto executor quanto receptor da ação. Professor, e ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então, o sujeito faz a ação e a ação recai sobre o próprio sujeito. E, professor, como assim? Dá um exemplo aí pra gente. Acabei de dar o exemplo do espelho, né, galera? Você se olha no espelho, você se enxerga no espelho e, ao mesmo tempo, você está olhando. Então, você olha e se enxerga. É um ato reflexivo. Outro exemplo é se você estiver cozinhando e você, sem querer, você se queima na cozinha. Olha só, queimei meu dedo. Quem foi que queimou? Foi você, sem querer.
E quem foi que foi queimado? Você também. Então você consegue perceber, olha só, que você, além de executar a ação, você também a recebe, mesmo que sem querer. Posso dar mais um exemplo pra gente? Com certeza, olha só. Tem mais aqui um exemplo, deixa eu passar pro exemplo, depois eu retorno. Olha aí o exemplo do garotinho tomando banho, ó. I wash myself every day. Eu me lavo, eu me banho, eu tomo banho todos os dias. Perceba que eu tenho então I e myself. Esse primeiro pronome é o nosso pronome sujeito. E o meu segundo pronome é o meu pronome reflexivo. Olha só. Pronome reflexivo, professor. Para voz reflexiva, você costuma usar esse self, esse pronome reflexivo. Volta lá, dá uma olhadinha aí nos pronomes reflexivos. A voz passiva é construída utilizando pronomes reflexivos. O que são pronomes reflexivos? Aqueles que utilizam a expressão self. Beleza, gente? Isso na forma singular. Se eu transformar para a forma plural, aí não. Aí eu vou transformar em selves. Professor, eu posso lembrar então da selfie, que a gente tira, exatamente. A selfie, você tira a foto e você aparece na foto ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que você é o agente, você executa, você também sofre a ação, você também aparece, você também recebe aquela ação. Então, aí eu tenho a selfie. Da mesma forma, você pode lembrar lá do self-service, que nós brasileiros aportuguesamos como o self-service, não é isso, gente? O self-service é aquele serviço, olha só, que você mesmo faz, você mesmo se serve para poder comer. Beleza? E aí, então, eu vou, olha só, I, eu transformo em myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, e no plural, we, ourselves, you, yourselves e they, themselves. Professor, então aqui eu já entendi a forma da voz reflexiva. Agora a gente vai para a voz passiva. Agora que o negócio pega fogo. Na voz passiva nós temos então agora um sujeito paciente, um verbo auxiliar, que é um verbo to be, e o verbo principal no particípio passado. Esse que a gente viu na aula passada, hein? O verbo principal vai vir no PPP. Particípio passado do verbo principal. E o verbo to be, professor, justamente, da voz ativa para a voz passiva, você adiciona um verbo to be. Da voz passiva para a voz ativa, você retira um verbo to be. Então fica assim, olha só. Quando você for da voz ativa para a passiva, você adiciona esse verbo to be. E esse auxiliar to be, professor, vai servir para quê? Esse auxiliar to be vai servir para te dizer o tempo verbal. Então, tanto na voz ativa quanto na passiva, o tempo vai ser o mesmo. Se presente, continua presente. Se passado, continua passado. Se futuro, continua futuro. Não vai ter nenhuma alteração. A alteração vai ser usando o verbo to be, e aí o seu verbo principal vai para o particípio passado. Professor, eu notei aqui uma diferença entre os sujeitos perfeitos. O sujeito ele é paciente e o objeto ele é agente. Então, naquela frase que você tinha SVO na voz ativa, na voz passiva, você vai fazer o contrário. Você vai trocar de lugar. Você coloca o objeto primeiro, o sujeito depois, o verbo to be, mais o verbo no PPP. Simples assim. Essa é a nossa fórmula. Beleza, gente? Copia que isso é importante, viu? Muito importante. Essa é a nossa formulazinha mágica para a voz passiva. Ok, galera? Formulazinha da voz passiva, trocando aí o nosso sujeito com o nosso
objeto, tá, galera? Muito importante fazer essa troca. Não esqueça, essa troca ela é importantíssima, senão seu objeto não vai ter a função de sujeito e aí vai ter problema. Professor, então, um exemplo. The dog ate my cake. O cachorro comeu meu bolo. Beleza. Olha só que o teu sujeito da voz ativa agora vai virar objeto na voz passiva. By the dog. Professor, e cadê esse by the dog? Você que está escrevendo, não apareceu. Coloquei entre aspas. Ele não é obrigatório, ele não é importante na sua frase. Ele não tem tanta relevância assim, ele não tem tanta importância assim. Então elimina ele, tira ele daí. Professor, e aí o meu objeto, que era cake, continua cake, ó, my cake, meu bolo. O bolo foi comido. Olha aí o verbo to be no passado, was. Tempo verbal da voz ativa, passado simples. Tempo verbal da voz passiva, continua passado simples. Quem é que te indica o tempo? O verbo to be. Verbo to be no passado. Então, passado simples. E o meu verbo principal? O verbo principal é o verbo eat. Olha só. No presente, eat. No passado, ate. E no particípio passado, eaten. Olha só. Então ficou aí, ó. O bolo, meu bolo, foi comido. Professor, por que eu não estou dizendo que foi pelo cachorro? Porque não é relevante, galera. Não tem tanta importância assim. Pode deixar ele de lado, não tem problema. Vamos de questões? Vamos de atividade, então. Agora vocês vão ter 2 minutinhos para responder cada uma das questões, viu, galerinha? Olha só a primeira. Nós temos aí uma sentença e eu gostaria que vocês colocassem a expressão correta, letra A, B, C ou D, para formar a voz verbal correta. E é claro, a partir daí eu quero que vocês me digam: voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva? Tudo bem? Então vocês têm 2 minutos. Meu querido professor mediador, por gentileza, você que está aí juntinho dos nossos queridos alunos, por favor, coloque as respostas que os meninos estão falando, as respostas que eles estão dizendo para você. Coloque aqui para a gente poder fazer a atividade juntinhos e corrigir em seguida. Ok, gente? Opa, muito boa noite, Sebastião Júnior, lá de Uruçuí. Seja bem-vindo, hein? Quero também a sua participação. Vamos lá, galerinha. Responde aí para mim. O que é que vocês completariam nesse espaço? Letra A, B, C ou letra D de dado? 2 minutos na tela para vocês.
E aí, galerinha? O que é que vocês marcaram? Vamos juntos? Pessoal, ninguém colocou nenhuma resposta. O que foi que aconteceu? Vocês estão nervosos? O que foi que houve? Tá errado? Não, galerinha. Olha só, não tenham medo, pessoal. Não tenha medo, não. Você pode sim, você deve responder. Estamos aqui para aprender, galerinha. Estamos aqui para aprender. Professor, mas e se eu colocar aqui a resposta estiver errada? O importante é que você aprenda. Olha aí, o pessoal em Miguel Leão tá marcando letra B de bola, hein? Estão marcando letra B de bola. Vamos dar uma olhada? Gente, olha, você já tem uma evidência de qual é a voz. Qual é a evidência, professor? Tenho aqui, ó, by. Eita, professor, esse by, ele me diz o quê, galera? Esse by, ele de cara, esse by é voz passiva. Gente, professor, por que ele é voz passiva? Porque ele é o por. Então, foi feito por alguém. Então, eu digo que a série do Harry Potter foi feita por, olha o by, por J.K. Rowling. Ela é a autora da série. Professor, e aqui eu tenho series com S no final. Que estranho, pois é. Esse S aqui, gente, é singular, tá bom? Cuidado aí. Esse S é singular. Então, a série do Harry Potter, ela foi escrita pela J.K. Rowling. Professor, então, na voz passiva, qual é a formação? Na voz passiva, você lembra? Você vai ter o verbo to be mais seu verbo no PPP. Então, se eu tiver a alternativa que só tenha um verbo, já está eliminada. Porque não tem dois, eu preciso de dois verbos. Letra C, então, está eliminada, só tem um verbo. Letra D também está eliminada, só tem um verbo. Ah, professor, que legal, hein? Que legal. Pessoal em Lisbão Veloso estão em dúvida se letra A ou se letra B. Já eliminamos letra C e letra D. Então, vocês estão no caminho certo. Estão no caminho correto. Olha só. Gente, qual é a diferença entre a letra A e a letra B? Professor, não é o segundo verbo, porque o segundo verbo é idêntico, ó. Written, written. Ambos estão no PPP, ambos estão corretos. Então, meu foco agora vai ser no verbo to be, galera. A criação dos livros do Harry Potter. Ela é uma criação que aconteceu no presente ou no passado? Ah, professor, é claro que ela escreveu no passado, foi ainda na década de 90. Então, a letra A, gente, ó, tem aí is. Esse is é o verbo to be no presente, galera. Já o verbo was, esse não. Esse é o verbo to be no passado, galerinha. Então, nossa resposta correta é a letra B de Brasil, pessoal. Was written, foi escrita. A série dos livros de Harry Potter foi escrito por J.K. Rowling. Resposta correta, letra B de bola. Maravilha, hein? Maravilha. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Olha só, mais uma vez, hein? Mesmo esquema, quero que vocês completem A, B, C ou D e eu quero que vocês me digam qual voz verbal pertence. Mais uma vez, 2 minutos na tela. Boa atividade.
E aí, galerinha, olha só, agora somente o pessoal em Miguel Leão arriscou aqui letra C. E aí, gente? O que é que vocês acham? Vocês concordam? Vocês discordam? Vamos lá, a participação de vocês é importante. Pessoal em Caxingó do Piauí, galerinha em Colônia, o que é que vocês marcaram? Vamos lá. Pessoal em Elesbão Veloso, pessoal que nos acompanha em Uruçuí, galerinha. Qual a resposta? Vamos lá. Professor, eu visualizei aqui o BAE, ó. Esse BAE você já deu a dica, não tem jeito. Aqui eu botei um exemplo de voz passiva. Maravilha, galerinha. Se você tem um exemplo de voz passiva, então não vacile. Lembre lá da nossa estrutura da voz passiva. Qual é a estrutura da voz passiva? Lembrando de colocar o verbo to be mais o PPP, o particípio passado do verbo principal. Show de bola. Professor, e daqui eu vou para onde? Qual é a nossa ideia? A ideia é que o mais famoso painting, portrait, o principal retrato, pintura do mundo é a Mona Lisa. Galera, quem foi que fez a Mona Lisa? Quem foi que pintou a Mona Lisa? Vamos ver então? Quem foi que pintou? Quem foi que pintou foi o Leonardo DiCaprio. Mas o Leonardo DiCaprio é ótimo. Leonardo da Vinci. Oh, meu Deus. Leonardo da Vinci. O que foi que o Leonardo da Vinci fez? Pintou o quadro da Mona Lisa. Galera, eu tenho aqui então, olha só, o verbo painted. Professor, nas 4 alternativas, painted está no particípio passado. Então, as 4 estão corretas quanto ao verbo no PPP. Quem vai determinar, então, vai ser realmente o verbo to be. E ele vai ter que estar em algum tempo verbal que eu devo pensar a respeito. Vamos pensar? O quadro da Mona Lisa, ele foi feito pelo Da Vinci no passado ou no presente? Ah, professor, é claro que foi no passado, né? É óbvio que foi no passado. Não dá para ter sido no presente, galera. Não dá para ter sido no presente. O Leonardo da Vinci já morreu faz séculos, pessoal. Faz séculos. Não dá para ser. Olha só. Não dá para ser no presente. Tem que ser no passado. Então, olha só. A letra A já está fora. Porque a letra A está com o verbo to be no presente. E a letra D também está fora, porque a letra D de dado está no presente perfeito. Olha aí, ó. Has been, presente perfeito. Professor, então eu estou entre letra A e letra C? Exatamente. Você está entre letra A e letra C. Como é que você vai responder, então? Vamos lá, olha só. Para você dar uma olhada no seu verbo to be, você vai precisar analisar quais são os verbos to be no passado. Professor, o verbo to be no passado só são 2, né? São apenas 2. Verbo to be no passado só são was ou were. De certa maneira, esse was é usado no singular e esse were é usado no plural, com a ressalva lá da segunda pessoa, que pode ser usada sempre no singular ou no plural, vai ser were. Mas o que eu quero que vocês percebam é que aqui, olha só, estando no singular, é o quadro da Mona Lisa, eu posso substituir ele por it, terceira pessoa do singular, então não vai ser a letra C. A minha resposta não pode ser a letra C, tem que ser a letra A. Por quê? Porque eu tenho was painted, eu tenho was painted. Esse was é que combina com it was, senão não daria certo. It were não concorda. Seria como mais ou menos o quadro são, ou no passado o quadro foram. Não concorda, não combina um com o outro. Então a nossa resposta é a letra A. Vamos para mais uma? Vamos de mais uma. Olha só, agora falando aí, ó, do raio-x. Galerinha, para responder essa daí, vocês têm mais uma vez 2 minutos. Vamos lá? De novo, qual é o tempo? Qual é a voz verbal e qual é o tempo verbal adequado para poder responder essa questão? 2 minutos na tela para vocês.
E aí, galera, o que é que vocês marcam? Olha só o pessoal em Miguel Leão tá participando, eu não acredito. Galerinha, vocês estão com problema na conexão? O que foi que houve? Explica aí pra mim. Não é possível, só o pessoal em Miguel Leão que tá participando do encontro? Não acredito, hein? Não acredito. Quero a participação de vocês, galera. A participação de vocês é importante, hein? Lembrem-se disso. Conhecimento não se produz somente na recepção de informação, não, hein? Tem que colocar a mão na massa, tem que tentar, tem que se mover. Vamos lá, vamos tentar fazer, olha só. Pessoal, nosso exemplo agora fala sobre os X-rays. Está falando aí sobre os raio-x. Dá uma olhadinha aí. Professor, aqui eu consegui perceber o ano, ó. 1895. E quem descobriu esse fenômeno foi esse cara aqui, ó, by Wilhelm Conrad Röntgen. Esse cara aí, olha só, ele era um professor alemão, olha aí, ó. Professor alemão, olha aí, ó. Professor, e aqui como é que eu vou fazer? Primeira coisa, primeiro, né? Você vai dar uma olhada nesse by. Esse by aqui te denuncia. Isso aqui é voz passiva. O que é o mais importante? É o descobridor? Não, o mais importante é a informação sobre o raio-x. Maravilha. O verbo eu já sei, o verbo é o verbo discover. Show de bola. Mas é que tá, né? A voz passiva eu formo com o verbo to be, mais o particípio passado do principal. Qual é o particípio passado do meu verbo principal? Discovered. Professor, nas 4 letras eu tenho discovered. Então esse PPP não me ajudou? Foi em nada. Tudo bem. Vamos então para o nosso verbo to be. Ele vai ajudar você. Professor, a letra A não apareceu o verbo to be, então já está errada. Já está incorreta de cara. Tem nem para onde. Eu sei que o ano de 1895 não pode ser presente, aqui é passado, galera. Tem nem para onde ser presente, aqui é passado. Então, letra B de bola, verbo to be no presente, eliminada. Letra C, verbo to be no presente. Pessoal, em Miguel Leão, tá com tudo, arrasou. Letra D é a nossa resposta correta. Show de bola, hein? Show de bola. Temos 6 minutos ainda, dá tempo de fazer mais uma. Vamos lá, olha só. Agora eu tenho aí as scissors. Scissors, o que é uma scissors? Scissors é uma tesoura. Olha só. Mais uma vez, vocês têm 2 minutinhos, hein? 2 minutos para responder essa. Voz ativa, passiva ou reflexiva? Atenção na formação de cada um desses vozes verbais, hein? 2 minutos na tela para vocês. Boa atividade!
E aí, galera, o que é que vocês marcam? Pessoal, em Miguel Leão está nos dizendo que a resposta correta é a letra B de Brasil. Será que é isso mesmo, gente? Letra B de bola está correta? Vamos dar uma olhadinha. Professor, agora não foi encontrado, olha só, não foi encontrada a expressãozinha by. Cadê o by? Não apareceu. Então eu já não vou dizer que é voz passiva. Cuidado. O que apareceu aqui agora foi esse for. Pessoal, esse for, ele é usado para te dar motivo, para te dar razão. No caso, aqui eu tenho o motivo, não, eu vou ter a ideia de cortar material. Professor, então a tesoura ela é usada para. Então o motivo, a razão, a finalidade. Olha só. A finalidade. Professor, então aqui é a finalidade com que eu uso para qual fim? Para qual objetivo você usa? No caso aqui é para cortar materiais. Such as, cuidado aí com esse such as, hein? Such as, por exemplo. E aí ele dá aí alguns exemplos, né? De que materiais são esses que a gente pode usar. Você pode usar materiais como papel ou folhas de metal. Professor, então eu tenho aí letra A, use, letra B, are used, letra C, use ou letra D, is used. E agora? Galera, continua sendo voz passiva. Porque não é a tesoura que age. Quem age somos nós que estamos cortando, mas nós não temos essa importância. A importância, o foco é a tesoura, o foco são as scissors. Então, é voz passiva sim. Voz passiva. Professor, voz passiva já sei, é verbo to be mais o PPP. Se eu tiver só um verbo, elimina. Letra A, eliminada. Letra C, eliminada. Estou entre letra B e letra D de dado. Professor, então agora a diferença, ambas estão no presente, a diferença é que esse are está no plural e o is está no presente. Como é que eu faço então? São scissors, são a tesoura. Mesmo com o S no final, professor, com o S no final, marca plural, galerinha. Letra B de bola, cuidado. Já que tem o S, é plural. Mas, professor, em português eu chamo tesoura. Pois é, mas em inglês são as scissors, são as tesouras, porque são duas lâminas. Tá bom, gente? São as duas lâminas da tesoura. Então, estou no plural. Letra B de bola é a minha resposta. As tesouras são usadas para cortar materiais finos, como papel ou folhas de metal. Galerinha, com isso, eu acho que a gente vai encerrando o nosso conteúdo sobre voz passiva. Fizemos muitos exercícios hoje. Queria muito a participação maior de vocês. Acho que nosso encontro fica bem mais rico, bem mais proveitoso com a participação de vocês. E aí, o pessoal de Miguel Leão está de parabéns. Participou bastante, pessoal em Elesmão Veloso também. Mas, é claro, a participação de todos vocês é muito importante, gente. Povoem o chat, conversem, falem, perguntem, questionem. Fiquem à vontade. Tenho certeza que todos nós, professores aqui do canal, estamos aqui para ajudar. Tá bom? E aí, vamos ficando por aqui. Vejo vocês na próxima segunda-feira. Um abraço e até a próxima. Bye, bye. See you.